Hoje, pessoal, então é bem mais é simples hoje. Hoje seria até mesmo hoje ainda aula teórica, mas normalmente às quintas a gente vai fazer a prática. Vou procurar gravar também alguma coisa da prática, mas que a gente aguarda que realmente dê certo, né? De em algum momento não necessariamente voltar e a gente ir em peso lá para fazer essas práticas em laboratório, tá bom? Ah, bom, eu falei algumas coisas com vocês a respeito já da parasitologia, a importância, o que nós estudamos, né, nessa disciplina. Espero que vocês venham a gostar dessa disciplina, tá bom? E que a gente vai pegar um pouquinho mais hoje, já tem esses tópicos, então, da gente discutir sobre a relação existente, então, entre um parasito e o seu hospedeiro, né? Algumas noções ali de classificação, e morfologia e biologia dos artrópodes hoje vai ser impossível a gente dar, mas que a gente vai agregando as outras aulas, então, que virão, ok? Deixa eu ver só se. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para admitir. Não. Deixa eu fechar. Bom, então, pessoal, olha lá. Vou passar para cá, né? A importância, né, desse estudo da parasitologia, eu já deixei um pouquinho dito nas aulas anteriores, né? Mas essa importância aí da parasitologia também, a gente sempre tem que levar em conta, olha, o grau de intensidade dessa doença parasitária que vai ocorrer, tá? E ela vai depender também de inúmeros fatores que podem estar ocorrendo nesse momento de infecção, tá bom? Então, a gente pode destacar aí o número de formas infectantes que vão estar presentes, então, durante essa infecção, a virulência também desse parasito, né? Então, ele pode responder em um grau maior ou menor de virulência também, tá? Idade e estado nutricional do hospedeiro. Isso é um fator bastante importante, porque normalmente, se essa pessoa é uma pessoa debilitada, nutricional, ou então até mesmo que tenha o seu sistema imune afetado, esse grau de intensidade de infecção, ela pode realmente ser bastante forte em relação a esse hospedeiro, tá? Então, pode atingir num maior grau e apresentar muito maior patogenicidade do que talvez esse parasito realmente proporciona. Então, depende muito do estado desse hospedeiro, então, para que eu possa como que eu posso dizer, sentir o grau, então, com que ele está infectado, tá? Órgãos atingidos também são bastante importantes. Às vezes a gente tem um parasito atingindo um órgão de grande importância, tá? A gente pode até destacar aqui parasitos protozoários que atingem, então, musculatura do coração, como é o Trypanosoma cruzi. Então, é um órgão de tanta importância. Enquanto nós temos alguns outros parasitos, gente, o que está falando, hein? Que a gente tem outros parasitos que vão atingir a nível, então, de intestino, tá? Então, o intestino é um local bastante grande, é um órgão muito grande também, né? E dependendo do grau, então, que ele vai estar instalado nesse intestino, ele pode não ser, assim, afetar bastante esse órgão, tá? Então, o órgão também, nesse caso, é bastante importante. Associação do parasito com outra espécie, o grau de resposta imune também desse hospedeiro, né? Também vai ser bastante importante nesse caso, tá, gente? Por quê? Diante do contato com o parasito,
o sistema imune, que é bom, normalmente ele vai atuar em defesa contra esse parasito, tá? E normalmente a gente até tem ou o desaparecimento dessa parasitose que está ocorrendo, ou então uma grande diminuição. Mas, por outro lado, também, a gente pode ter, a partir dessa briga do sistema imune aí com esse parasito, a gente pode ter respostas inflamatórias também desencadeadas, tá? A partir de metabólitos que começam a ocorrer durante esse processo de proteção que as células imunes dão para a gente em relação aos parasitos, também gera esses metabólitos que podem ser tóxicos e podem gerar também uma reação inflamatória e tudo mais, que também pode gerar alguns sintomas aí mais fortes, tá? Apesar, olha, de grande avanço tecnológico, do alto padrão educacional e da boa nutrição, e de boas condições sanitárias, mesmo países desenvolvidos estão sujeitos a doenças parasitárias. Como é o caso de alguns parasitos, gente, serem decorrentes com uma bastante intensidade nos Estados Unidos, que é considerado um país, né, super desenvolvido, mas que também tem decorrência de muitos tipos de parasitose, tá? Bom, então, olha, diante de tudo isso e que a gente vê que acomete saúde, né, e não tão como a biologia, também a parte da biologia, que não fica restrito o estudo da parasito somente a nível de doenças humanas, mas sim animais e também até vegetais, é totalmente importante, né, uma vez que ela vai trazer um déficit na saúde, então, seja animal, vegetal ou humana, então é muito importante esse estudo da parasitologia, então, tá? Agora aqui não vai, ó. Aí. Bom, então, olha, é bastante importante que a gente também, para isso, conheça as relações, né, ou a relação que existe entre o parasito e o hospedeiro, tá? Então, aqui a gente coloca que a parasitologia é a ciência que vai estudar, então, os organismos que vivem no interior ou também no exterior, uma vez que a gente tem parasitos internos e parasitos externos, né? Então, olha lá, parasitando, né, tanto o interior quanto o exterior desse hospedeiro, seja animal ou seja humano. E o que ele vai fazer? Ele quer obter alimento, gente. É essa, então, a finalidade desse parasito hospedar, então, né? Procurar um hospedeiro. Para quê? Para poder se alimentar. Se alimentar e também terminar, levar à frente o seu ciclo de vida, tá? Então, por isso que ele necessita, então, desses hospedeiros, uma vez que esses hospedeiros, então, vão fornecer, então, as principais necessidades que ele tem, tá bom? Bom, então, ele procura esse alimento, né, às expensas, a custas, então, desse hospedeiro, consumindo-lhe tecidos e humores, né, que são líquidos ali, corporais, ou conteúdo intestinal. Isso quer dizer o quê? Alguns parasitos, eles agem de uma forma expoliadora, isso é, que eles tiram mesmo para eles, tá? Que eles podem ferir tecidos, que eles podem sugar líquidos corporais nossos, como sangue, né? Ou mesmo a linfa ali, né? Líquidos intercelulares, como também conteúdo intestinal. O que é esse conteúdo intestinal? É o alimento que a gente come e que está sendo processado a digestão dentro do intestino. Digestão e absorção. Então, quando se trata de conteúdo intestinal, porque eles estão aproveitando desses nutrientes e que posteriormente vai acabar trazendo, então, um déficit também de nutrientes para a gente, já que a gente está
dividindo com esse parasito, tá? Bom, para a gente continuar falando nessa relação de parasito e hospedeiro, gente, a gente tem que levar em conta também, olha, que esse relacionamento com o hospedeiro, ele tem essa base nutricional, tá? E não podendo lesar drasticamente. Isso nem é muito o intuito desses parasitos, uma vez que durante a evolução também eles se adaptaram a alguns tipos de hospedeiros, gente, ao qual eles pudessem retirar seu alimento para as necessidades, mas que eles não chegassem o quê? A matar esse hospedeiro. Porque uma vez, se ele tem o hospedeiro que morre, fatalmente ele também morrerá junto, tá? Alguns até têm outras estratégias, tá? De quando ocorre a morte desse primeiro hospedeiro, ele até sobrevive algum tempo até que outro hospedeiro coma aquela carcaça e tudo mais, e esse parasito ele acaba depois então parasitando esse outro animal que comeu a carcaça infectada, tá? Então normalmente isso ele, não necessariamente ele vai causar a morte e tudo mais, evitando então essas alterações comprometedoras, que daí faria com que ele perdesse esse hospedeiro que ele tem e que é o escolhido, né? Essa convivência, então, olha, nem sempre é nociva ao hospedeiro, pois o parasita ideal é aquele que não causa dano ao hospedeiro, tá? E, por conseguinte, também, olha, não provoca doença. Quanto a isso, a gente vai falar mais também, porque eu posso até ter um parasito que ele tem essa relação de não causar morte a esse hospedeiro, mas que também isso vai depender muito do que a gente falou ali antes, do estado, então, nutricional e também do estado imune desse hospedeiro, tá? Se por acaso ele encontra um hospedeiro que está enfraquecido, então pode ocorrer, então, que esse hospedeiro morra, tá? Como também, gente, vai depender muito da carga parasitária também que eu vou receber desse parasito. Se eu tenho uma carga pequena ou média, o meu corpo consegue lidar, então. Mas se eu recebo uma grande carga de parasitos, isso pode ser comprometedor, tá? Chegou mais uma aí. Bom, então, gente, quais são essas adaptações, então, que esse parasitismo acabou lidando, então, para que não ocorresse, né, esse tipo de coisa. Então, adaptação é a marca do parasitismo, tá, gente? Por isso é que nós temos parasitos antiguíssimos, né? Desde os primórdios, então, da existência do planeta, e que eles estão aqui até hoje, tá? Isso mostra que durante o processo evolutivo, então, eles são bem-sucedidos, porque até hoje eles existem, então. Então, é mais ou menos isso, tá bom? Então, tudo isso, ó, tornou, então, com que esse parasito, ele se torna o invasor, né? Mais dependente do seu hospedeiro. Então, ele só vive se ele tem o seu hospedeiro, então, para poder realmente sobreviver. Ai, nossa, os botõezinhos aqui não estão indo, gente. Aí. Bom, as adaptações, então, nesse espaço de evolução que eles passaram, eles se adaptaram em alguns tipos de adaptações, tá, gente? Quais são elas? Morfológicas, tá? Então, existem as adaptações morfológicas degenerativas, então, que eles, ao longo do tempo, né, perderam, ó, perdas ou então atrofia, tá, de órgãos locomotores. Então, em muitos hóspedes que eles vão lá infectar, eles não vão precisar, se eles estão internamente lá,
que eles não vão precisar de órgãos locomotores, não vão precisar nem mesmo de órgãos, de aparelhos digestivos para fazer a digestão. Por quê? Porque vão fazer essa digestão, gente, por absorção. Vão absorver através, então, da epiderme, tá? Hipertrofia. Por outro lado, a gente tem, olha lá, encontradas prioritariamente nos órgãos de fixação, resistência ou proteção e reprodução. Por outro lado, eles desenvolveram alguns órgãos de fixação para quê? Para permanecer dentro desse hospedeiro. O caso, quando a gente olha a tênia, que é a solitária, ela tem gancho, ela tem ganchos, ela tem ventosa para grudar no intestino, porque ela não tem outro órgão, outro apêndice que vá fazer com que ela se fixe dentro do intestino. Então, é um exemplo, então, em relação a essas estruturas de fixação. De proteção e reprodução, nós temos, se a gente olhar o Ascaris lumbricoides, que vai ter também uma espícula, né, onde ele utiliza para fixar a fêmea, para que ele possa fazer a cópula dentro desse hospedeiro. As adaptações biológicas estão relacionadas à capacidade reprodutiva, então. O que quer dizer isso? Produção em grandes quantidades, tá? Então, vão gerar uma quantidade infinita de ovos, tá? Ou ovos, quando a gente fala de vermes helmintos, que vão ser as lombrigas, as solitárias, né? Enteróbios, ou cistos, quando a gente está tratando de protozoários, tá? Ou outras formas infectantes. Isso por quê? Por que essa quantidade de ovos, gente? Porque muitos desses parasitos, eles vão fazer a ovoposição desses ovos e esses ovos vão sair através do intestino junto com as fezes e vão para o meio ambiente. Então, nem todos vão ter a capacidade de sobreviver durante um longo tempo no ambiente, porque a gente tem radiação solar, né? A gente tem ou muita chuva e muitos dessas estruturas podem sofrer dessecação e morrer. Então, por isso que eles produzem muito para poder, pelo menos, uma parte da prole sobreviver, então. Tipos de reprodução. Então, olha, as reproduções que são mais fáceis e mais seguras. Hermafroditismo, isso quer dizer o quê? Onde um único indivíduo ele tem os dois órgãos reprodutores, tanto feminino quanto masculino, onde ele sozinho pode se autofecundar. Não precisa de um parceiro. Se ele está sozinho, ele mesmo se autofecunda e se reproduz, então, tá? Partenogênese, que é outro processo também de um único organismo gerar prole, tá? Esquizogania, que é um outro processo onde um único ovo ele origina vários outros embriões. Então, uma reprodução muito de alta produtividade mesmo, tá? Então, bastante fácil. E também tropismos, gente. Então, para facilitar a propagação, reprodução ou sobrevivência. Esse tropismo está relacionado à preferência sejam de células para serem infectadas, de tecidos para serem infectados ou de órgãos para serem infectados. Se eles estão em uma célula ou se eles estão em um tecido, eles são capazes, né, de ir até outro tecido, outro órgão em que eles têm essa maior preferência e acabam escapando. Uma vez que a gente fala, né, que toma o remédio, às vezes toma o remédio, mas o remédio ele atua mais em relação a nível de intestino, né?
Porque existem vários tipos de remédio que vão ser ali feito esse processo de distribuição para o corpo através do fígado ou através do intestino. Então, às vezes, fica mais restrito. E quando ele não está no intestino, está no coração, ele não vai ser atingido, tá? Então, esse tropismo atua, então, com uma facilidade maior, com que esse organismo se adaptou bastante aos hospedeiros dele, tá? Só um pouquinho, gente. Aqui, então, existem, então, diversos tipos de interação também entre os parasitos e os seus hospedeiros, mas com frequência provocam, então, uma resposta do sistema imune também, né? Com diferentes resultados. Então, como a gente disse lá antes, que o nosso sistema imune pode, né, dependendo dessa carga, atuar com uma qualidade, né, e com eficiência, mas, porém, também pode não. Mas olha lá o que pode acontecer, então, nesse momento de infecção. Destruição do próprio parasito e cura da infecção, quando eu tenho uma atuação eficiente, então, do meu sistema imune. Uma limitação dessa população, então, que está parasitando, levando a um equilíbrio da relação parasito-hospedeiro, fazendo com que eu continue com a parasitose, mas num nível que não está prejudicando a minha fisiologia e tudo mais. Ou então, gente, a hipersensibilidade, inflamação que pode levar necrose de tecido em torno desse local ou nesse ambiente em que o sistema imune está atuando contra o parasito e que pode gerar inflamações, né, e tudo mais, tá? Aqui a gente já comentou na outra aula, então, que também dentro do estudo da parasitologia a gente vai abranger protozoários, eumintos e também artrópodes, tá? Maioria de importância médica e veterinário. Falamos, então, que o parasita é capaz de se reproduzir também, né? Disseminando seus ovos, que é esse o intuito, que ele quer chegar na fase adulta, então, dentro desse hospedeiro, para se reproduzir. E eles costumam infectar outros hospedeiros também, dos quais eles retiram esse meio de sobrevivência que principalmente é a alimentação e o abrigo também, tá? Podem ser transmitidos entre os seres humanos através do contato pessoal e do uso de objeto pessoal, como também, gente, podem também ser transmitidos através de água, alimentos, né? Mãos sem higiene, né? Sem lavar corretamente essas mãos, tá? Através da poeira, solo contaminado por larvas, por hospedeiros intermediários como os moluscos e outros meios. E assim também de um animal a outro, né? Quando a gente fala, por exemplo, temos animais que são utilizados, então, como reservatórios de parasito, sem prejudicar esses animais. Por exemplo, tem o tatu que ele é reservatório do Trypanosoma cruzi, por exemplo, mas não faz nenhum mal no tatu. Mas pega um cachorro, o cachorro vai lá, mata o tatu e come o tatu. Tá comendo o tatu cru, come o sangue, come alguns órgãos. Gente, vai passar Trypanosoma cruzi para o cachorro, tá? Depois, se eu tenho algum barbeiro picando esse cachorro, e esse barbeiro vai ficar infectado também. Se esse barbeiro depois vai picar um ser humano, teremos o ser humano também infectado. Então, gente, uma corrente, tá? Estamos com 8 minutos. Vamos ver se dá para terminar, ok? Bom, parasitismo, a gente viu que essa interação, então, de indivíduos de espécies diferentes, né? Uma vez que eu tenho esses indivíduos parasitos e as espécies que eles vão infectar. Geralmente, o hospedeiro vai proporcionar esses nutrientes e as condições que ele vai necessitar, e dependendo das necessidades individuais de cada parasito, ele vai utilizar apenas
determinadas espécies de hospedeiro ou um grupo diferente de hospedeiros também, tá? Então, vamos lá ver. Essa classificação de parasitos, segundo alguns critérios aí, a gente tem quanto ao número de hospedeiros, que é o que eu vou passar depois um anexo para vocês em relação daqueles termos que eu falei para vocês, que vocês vão entender melhor, né? Então, eu tenho aí, quando o parasito, olha, quanto ao número de hospedeiros que ele vai utilizar. Ele vai ser chamado de monoxênico ou então monogenético quando ele utiliza apenas um hospedeiro, tá, gente? Utiliza um só. Quem que é um parasito que usa somente um hospedeiro? O Ascaris lumbricoides, tá? Ele é da gente e ele vai no máximo para o solo. Do solo, então, de novo, aí ele pode ir para água, para alimento e de novo ele volta para dentro do seu hospedeiro, tá? Mesma coisa acontece com o porco, né? Então, o porco, como é coprófago, e a gente vai falar, ele come fezes no meio de grama lá, engole o ovo, ele também vai ter. Tem ascaris também de porco, né? Como tem de cavalo e outras espécies também, tá? A lombriga, o enteróbios, também vermiculares, também é a mesma coisa, é no ambiente direto para o seu hospedeiro. Ou então, esse parasito ele pode ser chamado de heteroxênico ou digenético. Aqui já está falando que é é dois, tá? E hétero, para as duas coisas. Então, parasitos que só vão completar o seu ciclo evolutivo se ele passar por dois hospedeiros, então. A gente tem aí o xistossoma, que é o da barriga d'água, né? Que ele tem que primeiro fazer um ciclo de vida dentro de um caramujo e só depois ele vai, então, infectar o homem. A mesma coisa do Trypanosoma cruzi, que primeiro ele tem que estar no barbeiro e do barbeiro, aí ele passa, então, ou para o homem ou para animais, tá? Aqui, ó, outra condição também que é em relação à localização. Nós temos ecto e temos endo. Ecto, quando estão fora do corpo do seu hospedeiro, como os piolhos e tudo mais, nós temos alguns outros ectoparasitos, como o da sarna, né? Então, que também vai estar mais externamente, e endoparasitos que estão dentro, ó, como a lombriga, solitária, esquistossomose, então vão estar dentro do corpo dos seus hospedeiros, então. Quanto a esses termos aqui, é bem tranquilo. E também podemos dizer aí em relação ao número de células que compõem o corpo desses animais, então, tá? Então, eles podem ser unicelulares, uma vez que a gente vai tratar de protozoários, então, eles são indivíduos, então, organismos de uma única célula, tá? E pluricelulares, quando a gente tratar mais de helmintos, que vão ser as lombrigas, as solitárias, né? O enteróbios. Então, vão ser animais que têm o corpo constituído de muitas células. Deu tempo! Um pouco corrido, né, gente? Deu para entender um pouco. Oi, Carlos. Eu sei que eu admiti, mas nem vi quem era, tá? Fico meio doidinho. Gente, essa parte introdutória aqui, ó, a gente tem bem pouquinho tempo. Bem tranquilo, é mais para vocês se organizarem. O que nós vamos realmente cobrar mais dentro lá depois nas nossas avaliações, vai ser mais em relação a depois quando a gente realmente for falar de cada parasito mesmo, tá? Então, mais para vocês terem uma ideia e irem se acostumando aí com esses termos que às vezes a gente vai falar durante as aulas, então, de parasitologia, tá? Mas, normalmente, quando eu vou apresentando os parasitos,
eu já coloco para vocês nos slides, né? Ah, ele é heteroxeno e tal, então aí vocês já sabem que ele vai utilizar dois, e eu já comento rapidinho, então, e mesmo pelo esclarecimento ali geral, né, do modo de vida desses animais, já vai estar mesmo a constituição de quantos hospedeiros ele utiliza, em qual fase da vida ele utiliza esse hospedeiro para pelo menos cumprir uma etapa do ciclo de vida dele. Tudo bem, gente? Então tá joia, beleza? Ó, daqui a pouquinho, então, eu posto a aula, tá? Até estava falando, depois o pessoal que mais ouviu aí, tanto da biologia quanto da enfermagem, passa o esqueminha que eu falei em relação a gravar um pouquinho com antecedência para vocês assistirem, porque a gente vai ficar mais com uma única sessão de aula, Carlos, sabe? Que eu estava falando aqui. Pediram para que a gente só faça uma sessão, mas uma sessão é muito pouco, a gente não consegue cumprir com o conteúdo do dia em uma sessão. E que o restante, então, da aula seria para que vocês tivessem tempo também de desenvolver as atividades, tá? Mas então a gente vai dar um jeitinho, deixar essas aulas gravadas para que vocês possam assistir com antecedência. Vou mandar no WhatsApp, tanto da enfermagem quanto da bio. Assim que vocês tiverem tempo, assistam. E no dia da aula a gente entra para tirar todas as dúvidas e fazer os resumos. Tudo bem? Beleza? Então tá bom, gente. Daqui a pouquinho eu já disponibilizo, então, essa gravação e deixo lá a atividadezinha, tá bom? Obrigada, gente, tá? A Isabela ficou quieta na minha aula. O que acontece? Só com o microfone fechado dela. Nossa, assim, é porque tá mudo o microfone. Só assim. Não é? Ai, que vergonha! Olha o site desgramado. Esse cara nem tá aqui. Viu, Oi? Bia? O que aconteceu? Ai. Não, gente, vocês têm que deixar eu ver a carinha de vocês também, certo? Quando vocês professora. estão assistindo, gente, vocês pensam que a gente também não sente falta de ver vocês? Claro que sente. Deus o livre. É ruim, parece que a gente tá falando com paredão aqui. Né? É bom, é bom. E tratem de me interromper e perguntar, tá, gente? Não fiquem quietos mesmo, não. Enfermagem, biologia, pelo amor de Deus. Questione. Teve uma hora que eu até ia perguntar uma coisa pra você, mas você falou um pouquinho depois do que eu ia perguntar. Ah, é? Ah, mas Que era a parte ali do